Fala galera, professor Henrique Napoleão aqui na área e hoje a gente vai estar comentando aqui sobre um edital que acabou de sair na praça, pessoal, que é o do TSE Unificado. Esse edital aí já estava pronto para sair há muito tempo, bastante espera por esse concurso, por ser um concurso nacional, descentralizado no país inteiro, então é de muito interesse de muitos alunos nossos e justamente por isso a gente vai estar aqui realizando uma análise bastante detalhada do que esse edital se propõe, especificamente para a parte discursiva, que é a nossa especialidade aqui, né, pessoal? Vamos comentar uma questão inédita aqui para vocês terem entendimento do modelo que o Sebrasp vai cobrar aí na prova do TSE Unificado para o cargo de analista judiciário, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas aqui, o que esperar para a discursiva do TSE Unificado é isso que a gente vai ver agora. Antes, só dando umas informações gerais aqui sobre o curso, né, pessoal, sobre o concurso. Então, ele tem 389 vagas aí diretas, tá, pessoal? E como citei ali, são vagas para o Brasil inteiro, são tanto para o TSE quanto para os TREs aí de todo o Brasil descentralizados, tudo bem? A gente tem aí a princípio 389 vagas, mas a gente sabe ali que os concursos, principalmente para a área de tribunais, eles tendem a chamar muita gente do cadastro reserva, né, pessoal? Então, certamente aí esse número de 389 aí vai ficar muito abaixo das efetivas nomeações que virem a ocorrer, tudo bem? Então, não fique com medo aí, considerando que esse número de vagas pode ser baixo inicialmente, embora não seja, né? Por si só já é uma quantidade bastante grande, mas eu tenho certeza que, considerando as demais nomeações aí do cadastro reserva, essa lista vai rodar muito ainda, tudo bem? Então, como a gente já sabe aqui, banca Sebrasp, uma banca tradicional de concurso público, a gente consegue mapear muito bem o que a gente vai esperar para essa prova, principalmente para a parte discursiva, tudo bem? Que é o que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, uma questão inédita que a gente vai comentar para vocês. Escolaridade nível superior, né, pessoal? Então agora tá virando meio que regra nos tribunais os cargos ali, inclusive de técnicos, serem aí demandados no nível superior dos candidatos, tudo bem? Então analista e técnico precisa desse nível superior. E o salário inicial ali, tenho certeza que vocês já sabem, né, mas está ali para técnico 8.500, para analista cerca de 14 mil, sem contar alguns benefícios ali de auxílio alimentação, plano de saúde, etc. Tudo bem? Cronograma, pessoal. Então observem aí, nós temos basicamente entre o edital que foi publicado agora, dia 29 de maio, e as provas, dia 22 de setembro, nós temos quase 4 meses de tempo aí de estudo, pessoal. É tempo suficiente aí para fazer uma excelente preparação, tanto para a parte objetiva e também para a parte discursiva, treinar muitos temas aí, realmente expandir o seu conhecimento nessa área, tudo bem? Então, podem ter certeza, pessoal, esse tempo aí está muito bom para treinar bastante discursiva e ter todo o conhecimento necessário para arrasar na prova, tudo bem? Isso aí, vocês não tenham dúvidas. Então, basicamente aí, 29 de maio, edital, 22 de setembro, aplicação das provas. Como é que a gente tem de maneira organizada a estrutura das provas desse concurso, pessoal? Temos prova objetiva, prova discursiva, prova de capacidade física, especificamente para aquele cargo de agente de polícia judicial, e a prova de títulos, pessoal. Então, observem aqui o que é mais importante, né? Tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva, elas têm caráter eliminatório, ou seja, você tem que fazer um mínimo de pontuação para não ser reprovado, e além disso classificatório, ou seja, a sua nota ela vai influenciar na ordem de classificação do concurso público e por decorrência na ordem de nomeação, tudo bem? A gente vê que alguns concursos, a prova discursiva ela tem caráter unicamente eliminatório, ou seja, você simplesmente tem que fazer um mínimo. Não é o caso desse aqui, tá? Então dá um peso a mais para a discursiva porque ela também vai influenciar na classificação final do concurso público. Vamos falar daqui da prova discursiva, que é para isso que vocês estão vendo esse vídeo, né, pessoal? A gente está aqui afunilando e daqui a pouco a gente vai chegar na análise do nosso tema inédito, tudo bem? Então, prova discursiva, pessoal, considerando ali a razão entre a prova objetiva e a prova discursiva, ela vai valer mais de 20% da nota, pessoal, o que por si só já é bastante relevante, tá? Só que a questão, pessoal, que é o que a gente sempre fala aqui para os alunos, né, é que a prova discursiva, na verdade, ela vale mais que isso. Por quê, pessoal? Porque, no geral, a prova objetiva, a classificação da prova objetiva é muito parelha. Então, você vai ter notas muito parecidas na prova objetiva. A pessoa ali que ficou, por exemplo, em 5º lugar e a pessoa que ficou, sei lá, em
na posição 200, elas por vezes têm uma variação ali muito baixa, talvez de 10% da nota, 15%. Por outro lado, pessoal, a discursiva, ela tem uma variabilidade muito maior, tá? Então tem pessoas ali, por exemplo, nessa prova de 50 pontos aí do TSE unificado, vão ter pessoas ali que vão muito bem preparadas, que vão tirar ali 10 pontos, 8 pontos, porque não entendem tão bem a estrutura da prova discursiva. E por outro lado, vão ter pessoas ali que vão quase gabaritar. Então observe, pessoal, que mesmo ali nesse alto nível de rendimento, ainda assim a variabilidade das notas é muito elevada, tudo bem? E isso faz com que a prova discursiva tenha um peso muito relevante aí para a nota final do concurso público. É justamente isso que a gente aponta, né? Analisando os resultados de provas antigas, a gente observa alguns concursos aí que os primeiros colocados na prova objetiva despencaram ali após a atribuição de nota da discursiva, e por outro lado, pessoas que não tinham ido tão bem alavancaram muitas posições ali e conseguiram ser nomeadas muito rapidamente, pessoal. Então essa é a ideia, tá? A discursiva, ela acaba tendo uma variabilidade muito longa. Então vamos analisar aqui o edital, tá? Que isso aqui é a cópia do edital. Então, como eu havia mencionado, 50 pontos consistirá de uma redação de texto dissertativo. Olha só, pessoal. Quando a gente está falando aqui de texto dissertativo, a gente não está falando do dissertativo argumentativo, tá, pessoal? O Sebrasp, quando ele menciona assim dessa maneira no edital texto dissertativo de conhecimento específico, ele não está falando daquele texto lá, por exemplo, do Enem, em que você defende um ponto de vista específico e você argumenta acerca daquele assunto, normalmente relacionado a um tema de realidade brasileira ou até de atualidades. Não é o caso aqui, pessoal. Aqui a gente está falando daquela questão padrão do Sebrasp dissertativa, em que você fala sobre um conceito, traz alguma explicação sobre algum tópico, tudo bem? Mas não especificamente sobre esse tema mais amplo aí de argumentação sobre um tema de relevância do país, como atualidade ou relevância econômica, etc. Então, observem aí, pessoal, é de 30 linhas, tá? Então, relativamente padrão para o Sebrasp, e também de conhecimentos específicos da área. Então, você aí que está estudando para a área jurídica vai ter muito provavelmente ali uma questão para resolver da área de direito eleitoral, da área de direito administrativo, da área de direito civil, etc. Se você está prestando para a área de contabilidade, provavelmente vai ter uma questãozinha ali de contabilidade pública, de administração financeira e orçamentária, e assim sucessivamente, beleza, pessoal? Então a gente tem essa clássica questão aqui que é bem previsível, tá, pessoal? A gente consegue mapear muito bem o que o Sebrasp vai cobrar aqui, vocês certamente conseguem ver com mais detalhes no curso ali do Discursiva na Prática, tá? Aqui a gente tem específico para o TSE unificado, tudo bem? A prova discursiva avaliará o conteúdo, a capacidade de expressão na modalidade escrita e uso das normas do registro formal e etc, pessoal. Então, galera, isso aqui é praxe do edital do Sebrasp, tá? Nada de novo aqui. Vocês podem ver aquelas questões antigas do Sebrasp que vão estar extremamente alinhadas com o que se espera aqui para o TSE unificado, pessoal. Questãozinha de 30 linhas, conceitual ou de explicação, mas relativamente padrão, considerando o histórico do Sebrasp, tudo bem? Da aplicação das provas, pessoal. Então, só mais um pouquinho até a gente chegar na questão inédita e na resolução dela, que eu sei que é o que vocês estão mais esperando aí. As provas objetivas discursivas para o cargo de analista. Então, pessoal, já como eu havia mencionado, a prova de discursiva é somente para o cargo de analista judiciário, tá? Então, por outro lado, ali, as provas para técnico, por exemplo, somente serão provas objetivas. Mas para analista, pessoal, vai ser em uma manhã e você vai ter 4 horas e meia para resolver tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva, tudo bem? E aqui lembrando, pessoal, que são ali no total 120 questões da prova objetiva, mas essa redação de 30 linhas que você precisa resolver. Considerando ali o Sebrasp, né, de certo e errado, em que mais ou menos espera-se que o aluno tome 90 segundos para responder cada uma das assertivas, ou seja, 1 minuto e meio, e considerando aí que seriam 120 assertivas, você responderia aí a sua prova em cerca de 180 minutos, tá? A prova objetiva. E aí, por outro lado, a prova discursiva, você teria 1 hora e meia se seguisse essa média, o que está bastante razoável, mas a gente, no Discursiva na Prática, né, os professores ensinam até a fazer mais rápido, com métodos de rascunho e métodos de treino, que você até consiga fazer um tempo menor que 1 hora e meia e a partir disso tenha mais tempo ali para resolver a objetiva até com mais calma, se for o caso, e passar as respostas para o gabarito também, que isso também leva um tempo considerável, beleza, pessoal? Então, tenham em mente aí 4 horas e meia, mais ou menos 1 hora e meia para discursiva, tudo bem? Opa!
Mas aí, pessoal, agora vamos para o que interessa, né? A gente tem ali uma questão de 30 linhas do Sebrasp, dissertativa. O que será que vai cair nessa prova? Pessoal, os professores aqui do Discursiva na Prática já mapearam dezenas, centenas de questões aqui do Sebrasp, né? Essa aqui, inclusive, é uma questão inédita de um dos nossos cursos, que justamente aqui traz o que se espera para o Sebrasp, né? Uma questão alinhada já, isso aqui não é de prova antiga, né? A questão inédita ali que os professores do Discursiva na Prática elaboraram, pessoal, e já está muito alinhada com a estrutura do Sebrasp, como vocês podem ver. Então, o que se espera? Galera, para essa prova aí do TSE unificado é exatamente isso aí. Uma questãozinha que normalmente ela vai te dar uma contextualização inicial sobre o tema, né? Então a gente tem aqui um texto da literatura falando sobre a nova lei de licitações e contratos, a famosa lei 14.133 de 21. E galera, prosseguindo aqui então, o que ela vai fazer? Né? Ela vai te dar ali alguma contextualização inicial, vai fazer as perguntas, né? Então, considerando o enunciado ali, pessoal, considerando que o texto é unicamente motivador e levando em consideração os seus conhecimentos da nova lei de licitações e contratos. Isso também é de praxe no Sebrasp, pessoal. Eles te dão o enunciado contextualizando e no próprio enunciado da questão também eles já deixam claro o tema que vai ser cobrado, tá? Então, isso serve para direcionar o aluno para responder o que efetivamente vai ser perguntado, pessoal. Então, olha só que interessante, questãozinha inédita aqui para vocês, tá? Cite os procedimentos auxiliares das licitações e das contratações previstos na nova lei de licitações e contratos. Olha só que interessante esse item 1 aqui, galera. Aqui vocês têm que prestar atenção no verbo que está sendo solicitado, né? Ele fala aí cite, pessoal. Então você tem que citar, enumerar os procedimentos auxiliares ali. A gente está falando, por exemplo, do sistema de registro de preços. A gente está falando, por exemplo, ali do registro cadastral, ou seja, são alguns desses procedimentos ali. Observem, galera, observem, ele fala cite, tá? E ele não fala quantos. Então, o que a gente recomenda aqui, os professores, né? Que você cite o máximo possível, pessoal. No geral, esses espelhos ali, eles não têm, por vezes, razoabilidade com o que foi questionado. Então, embora que ele não tenha perguntado quantos, né, dá até entender que seriam todos, mas na prática, pessoal, por vezes o espelho ele pode ser bastante rígido nisso, cobrar que sejam 5 mencionados, 4, entenderam? Ou seja, né, você tem que dar o máximo de informação possível para o examinador, para não correr risco de sofrer nenhuma apenação nesse sentido, tudo bem? Então, nesse caso aqui, pessoal, cite, tá? Ele não está falando para você explicar, fala para você citar e não falou quantos. Nesse caso, citem o máximo possível, tudo bem? Item 2. Agora ele vem. Cite e explique as hipóteses previstas expressamente na nova lei de licitações e contratos para a aplicação do credenciamento dos licitantes, pessoal. Olha que interessante. Observem que ele falou cite e explique. Então, nessa situação aqui, a gente não vai somente falar ali as hipóteses, a gente vai falar cada uma delas e explicar, pelo menos dar uma contextualizada geral sobre o que elas significam, tá, pessoal? Então, é uma explicação, é algo um pouco mais aprofundado. Prestem atenção no verbo, pessoal. Por vezes, vocês aí que estão bem preparados, entendem do assunto, acabam não tendo uma nota boa porque não respondem o que foi perguntado, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa que a gente bate muito na tecla ali no Discursiva na Prática, tá? Então, nas nossas questões, nas correções que são realizadas, a gente preza muito por essa premissa, tá, pessoal? De responder o que foi perguntado e tentar até, em certa medida, extrapolar, ou seja, trazer mais informação para o examinador para que você realmente tenha a maior chance possível de ter uma atribuição de nota elevada, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, observem, cite e explique. Item 1, somente cite. Tem uma diferença crucial aí, tudo bem? Item 3. Disserte acerca de duas outras inovações trazidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, em comparação com a Lei 866. Observe, pessoal, ele falou aqui disserte, então explique, contextualize, algo, mais uma vez, que demanda um aprofundamento maior, pessoal. Olha só que interessante no geral. Você pode ver aqui nas provas do Sebrasp, normalmente eles fornecem a pontuação atribuída a cada um dos itens, tá? Isso não é comum na FGV, por exemplo. E o que você depreende disso, pessoal? Que as perguntas ali que tem mais pontos, pessoal, que valem mais pontos, são justamente as que você vai ter que gastar o maior número de linhas explicando, pessoal. Observem ali, comparem a 1 e as 3. A 1 vale 5 pontos, a 3 vale 14. Então, qual questão ali, qual item que você vai escrever mais linhas sobre, qual
questão que você mais vai aprofundar sobre. É o item 3, pessoal. Então, embora sejam ali somente duas, mas aprofunde, traga uma explicação, porque está claro que o examinador ele quer algo um pouco mais detalhado, ele considera que isso é mais importante e muito provavelmente o espelho esperado da banca será justamente nessa toada aí de ser mais aprofundado e detalhado, tudo bem? Então acho que deu uma boa entendida assim, sobre o que se espera do Sebrasp aí pro TSE, tudo bem? Lembrem-se desses pontos, pessoal, duas coisas principais: focar no verbo que foi questionado e também focar na pontuação atribuída em cada um dos itens, para que sua resposta seja proporcional ao que seja demandado pela banca, tudo bem? Agora, pessoal, qual que é o melhor modelo para se responder? Aqui eu fiz um modelinho mais simplificado, porque a gente está realmente aqui somente dando uma pincelada, né? No curso do Discursiva na Prática, se vê ali com muito mais aprofundamento, detalhamento, como que você deve escrever uma resposta corretamente, pessoal. Mas o que eu aponto aqui principalmente é como você deve organizar o seu texto. Primeiro, referenciação, depois, resposta, tudo bem? Então, tá ali no azulzinho e verde, pessoal. Por que isso, galera? Porque o examinador, ele quer algo que esteja claro, um texto coerente, um texto que faça sentido, um texto simples de ele corrigir. Então, a partir do momento que você faz ali uma prova organizada, uma prova que esteja alinhada ali com o espelho de cobrança, isso já vai causar uma boa impressão no examinador e vai aumentar a sua propensão de ter uma boa nota, tudo bem? Então observe ali no primeiro parágrafo, pessoal. No que se refere aos procedimentos auxiliares das licitações e das contratações. Observe, pessoal, que isso foi justamente o que foi questionado, ou seja, se faz ali uma referenciação do tópico para que fique claro para o examinador o que você está respondendo. Não fica um negócio aí jogado, procedimento, credenciamento, pré-qualificação. Não, fica um negócio organizadinho. Ele entende o que você vai querer explicar, tudo bem? Já fica isso claro previamente. Isso é importantíssimo, tá pessoal? Principalmente no contexto da banca Sebrasp. Então, segundo parágrafo, mesma coisa. Quanto às hipóteses de utilização do credenciamento, e aí você vai lá e explica a resposta, tudo bem? Observe, pessoal. Item 1 ali, cite os procedimentos. Item 2, cite e explique. Item 1, citou ali credenciamento, pré-qualificação, o PMI, né, procedimento de manifestação de interesse, etc. Item 2, cite e explique. Estão previstas na lei, podendo... Credenciamento. Quantas hipóteses de credenciamento estão previstas na lei? Contratações paralelas e não excludentes. Ou seja, citou, caso em que é viável, é vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas. Ou seja, citou ali as contratações paralelas e não excludentes e após isso explicou o tópico, pessoal. Citou e explicou. O que estava lá na pergunta? Cite e explique. É isso que espera que você faça, tudo bem? De novo ali, com seleção de critérios de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. E, mais uma vez, com mercados fluidos, casos em que há flutuação constante do valor de prestação das condições, blá, 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 etc. Ou seja, pessoal, fez a referenciação, que está em azul, citou, explicou, citou, explicou, citou, explicou, que foi o que foi demandado pela pergunta, tudo bem? Se fosse simplesmente cite, você poderia falar simplesmente seleção a critérios de terceiros, contratações paralelas não excludentes e mercados fluidos, sem dar essa contextualização, tudo bem? Então, é isso que se espera quando você cite e explique, tá, galera? Ponto. E ali no último, por fim, no que concerne às inovações trazidas na nova lei de licitações e contratos, o que foi perguntado? Justamente isso. Disserte acerca de duas outras inovações. E aí você vai lá em azulzinho e faz essa referenciação, pessoal. Então, referencie e disserte. O que ele pediu para você? Disserte. Então, contextualize, discorra sobre, entendeu? Pode citar o Portal Nacional de Contas Públicas, e aí vem aquele que explicativo, né? E aí ele vem. Será um sistema eletrônico único para divulgar e gerenciar todas as licitações contratadas da administração pública. Observe, então, houve uma contextualização, uma explicação, uma dissertação sobre o tema, né? Que foi questionado ali pela prova, tudo bem? E também o diálogo competitivo, e aí ele também explica detalhadamente o que seria o diálogo competitivo. Observe que ele não simplesmente cita, Portal Nacional e diálogo competitivo. Não, ele explica. E observe outra coisa que eu havia mencionado, pessoal. A pontuação ali, como eu falei, no último tópico, 14 pontos é o mais importante, porque tem que ser mais aprofundado, porque vale mais pontos. Então, o espelho esperado, naturalmente, ele vai vir mais avantajado comparado com o primeiro. O primeiro ali foi bem pequenininho, 5 pontos. Esse aqui, o último, valia 14 pontos. Então, espera-se, pessoal, que seja
algo com mais aprofundamento, mais detalhamento, porque se considera talvez que seja um conteúdo mais importante, tudo bem? Então é isso que é a estrutura, pessoal. Essa é o que vocês têm que fazer numa prova do Sebrasp. É claro, pessoal, tem inúmeros outros detalhes ali que eu não cheguei a explicar aqui, porque a gente está dando só uma pincelada, uma contextualizada geral para vocês entenderem a lógica. Mas com mais aprofundamentos, espero também que vocês treinem para pegar essa estrutura de maneira muito prática e rotineira, tudo bem, pessoal? Então, treinamento também é essencial para que você fique 100% para as questões, tudo bem, pessoal? Então, caso você queira ir com mais aprofundamento, o Discursiva na Prática está à disposição de vocês aí, que terá curso específico para o TSE unificado, como eu falarei a seguir. Então, qual que é a estratégia de preparação aqui que a gente considera adequada no Discursiva na Prática, pessoal? Tem-se o risco de se negligenciar a discursiva, né? Então, só ficar focando na matéria ali, mas perder esses pontos preciosos ali que estão até mais simples de serem conquistados, né, pessoal? Essa é a verdade. Por vezes ali a discursiva, ela tem pontos simples que você simplesmente tem que entender uma forma ali, uma maneira de escrita que a banca espera, e a partir disso conquistar uma pontuação que não é tão difícil se comparado com, por exemplo, com uma questão lá de direito eleitoral bastante aprofundada da sua prova objetiva. Então, a verdade é que o custo-benefício da discursiva ele é muito elevado, pessoal. Então, se você ficar craque na discursiva, por vezes você vai conseguir ser aprovado até com menos horas de estudo, porque, como eu falei, né, você vai conseguir buscar ali a classificação nessa segunda fase, tudo bem? Então, o que a gente tem aqui também, né, para equilibrar a corrida contra o tempo, no sentido de que você precisa ter o conteúdo teórico para responder a discursiva e para responder a objetiva, mas ao mesmo tempo você demanda ali uma discursiva que requer também um estudo específico, técnico, para que não haja algum tipo de desalinhamento entre o que você pensa que é o correto e o que a banca espera, tudo bem? Então, como é que você pode fazer isso, né? Como é que a gente entende que é o mais adequado para você pegar a discursiva? Você aprender toda a técnica, toda a formalidade inerente a esse processo e ao mesmo tempo praticar, pessoal, porque praticar vai fazer com que todas essas estratégias, esses caminhos, eles fiquem claros para vocês, eles fiquem mecanizados. Então vocês não vão ter mais dificuldade de ficar treinando várias vezes, porque vocês já vão ter entendido, tudo bem? E isso demanda justamente essa rotina de prática, esse treinamento constante, tudo bem? Então nós temos justamente um material que busca essa perspectiva, pessoal. Uma teoria sucinta, né? O Discursiva na Prática tem uma teoria sucinta relacionada à discursiva e foca em prática, né? Então, os materiais ali produzidos pelos professores do Discursiva na Prática têm essa perspectiva, essa pegada. Então, o que o Discursiva na Prática oferece aqui? Uma apresentação do curso, né, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui, análise do edital, para vocês entenderem qual que é a lógica. O histórico do Sebrasp, pessoal. Isso aqui é importante para que vocês entendam o que a banca aprova, como ela cobra, quais são as formas de cobrança, como ela atribui nota. Isso, para você ver o passado, pessoal, é fundamental para você prever o futuro, que é justamente a sua prova. Então, você entender como é que a estrutura de cobrança da banca é fundamental para que você consiga implementar tudo o que ela espera que você faça e, a partir disso, aumente a probabilidade de você ter uma boa atribuição de nota, tudo bem? Toda a questão de microestrutura, pessoal, que acaba pesando bastante, né? Então, adequação vocabular, gramática, ortografia, morfossintaxe, isso tudo são potenciais descontos na sua prova discursiva e que demandam um estudo específico, tá, pessoal? Como construir uma redação dissertativa, né? Então, nesse concurso aí do TSE, a gente tem esse modelo aí de uma questão dissertativa. Qual que é a melhor forma de estruturar essa questão? Eu já dei uma pincelada aqui para vocês, né? Mas, no geral, tem várias técnicas específicas, vários procedimentos, várias hipóteses que você consegue estruturar a questão e conseguir uma boa nota, tudo bem? Isso tudo é mais ou menos ensinado ali com maneira bastante aprofundada no curso do Discursiva na Prática. E por fim ali, ainda dicas para discursivas, né? Dicas pontuais, mas que somadas uma a uma, pessoal, tem muito impacto na sua prova ali no dia, né? Então, como escrever um rascunho, como citar leis, artigos sem sofrer nenhum tipo de apenação, como escrever de maneira mais eficiente, né? O tamanho da letra, será que é maior, será que é menor, etc. Tudo isso são questões específicas, pessoal, mas que se vocês tiverem um entendimento de todas elas, o impacto na sua discursiva é muito elevado, tudo bem? E além disso, pessoal, o Discursiva na Prática vai oferecer 15 temas inéditos, tá, galera? Então, você aí que vai fazer a área jurídica, são 15 temas específicos, inéditos, voltados para a sua área, cobrando aí direito administrativo, direito civil, direito eleitoral, etc.
Para a área administrativa, a mesma coisa, pessoal. Então, temas aí relacionados à gestão de pessoas, à administração pública, à administração geral, etc, pessoal. Então, são temas inéditos, voltados para a área específica. Contabilidade, mesma coisa. Então, vai lá cobrar administração financeira e orçamentária, contabilidade geral, contabilidade pública, pessoal. Isso tudo específico e inédito, pessoal, elaborado por professores muito experientes aí nessas bancas de concurso público, tudo bem? E aí a possibilidade, inclusive, de ter correções individualizadas, específicas aí para você entender os seus erros, né, e aprimorar para as próximas provas, para que realmente você tenha ali uma preparação bem personalizada e você entenda exatamente o que você está ali com deficiência e a partir disso consiga aprimorar isso para chegar 100% na prova, tudo bem? Então, como é que funciona ali o tema inédito discursivo na prática, pessoal? Nós damos ali a questão, como eu havia mencionado, como se fosse aquela questãozinha ali do Sebrasp, né? Só que serão 15 com temas variados. Tem o referencial teórico, que vai demonstrar ali todos os meandros teóricos, né? Todas as teorias, toda a legislação inerente, toda a jurisprudência, se for o caso, aplicável àquela questão, para que você realmente tenha um entendimento do conteúdo, pessoal. Então, se você não está tão bem naquele conteúdo, você pode utilizar o referencial teórico até para dar aquela colada e conseguir escrever as primeiras redações ali sem muito problema, se você tiver com essa dificuldade inicial. E se não, você também pode utilizar como material de estudo, pessoal. É um excelente resumo ali para você ter um entendimento dos temas de maior relevância para a sua prova, tudo bem? Além disso, você vai ter os quesitos avaliados, tá, pessoal? Então, como ocorre a atribuição de nota certinho no Sebrasp ali, conceito 1, conceito 2, conceito 3, etc. Isso também vai estar presente no tema inédito e, além disso, você vai ter um modelo de solução, um espelho de resposta que vai entregar ali para você o que seria a resposta ideal, ou às vezes até não necessariamente ideal, mas uma resposta que tiraria a nota máxima ali, que estaria tudo bem e que você poderia utilizar como gabarito, tudo bem? Essa é a ideia. E aí a gente demonstra aqui para vocês por cima, tá, pessoal? Essa aqui é uma questão de administração pública, né? Nem tem mais coisa aqui, o referencial teórico mais longo, os quesitos avaliados são mais longos, né? Mas só para caber tudo no slide, vocês terem uma noção aí do que abrange o curso, tudo bem? Então, plano diretor, essa aqui seria uma questão de administração pública. A primeira folha ali seria o próprio tema, né? O segundo, o referencial teórico, que vai explicar ali a teoria inerente à questão, os quesitos avaliados aí do Sebrasp, como eu havia mencionado, e um potencial modelo de solução, tudo bem? Então, quem estará com você, pessoal? Então, será o professor Henrique, eu, João Lara e Jefferson, que temos uma experiência bastante ampla em concursos públicos, tá, pessoal? Então, temos aí trabalhando com discursiva há bastante tempo, já há alguns anos, com recursos, então a gente entende muito bem como que ocorre a cobrança de discursiva nas bancas examinadoras aí, tudo bem, pessoal? Então, pode ter certeza que você estará ali com professores muito bem qualificados e com um nível de aprofundamento aí que certamente você não encontra igual ali em termos de qualidade das questões e em termos também das aulas iniciais ali, formais, para que você tenha os entendimentos genéricos ali de banca examinadora e como escrever o seu texto, tudo bem? As condições aqui então, pessoal, do Discursiva na Prática, R$ 347,00 com 3 correções ou R$ 197,00 sem correção, possibilidade de parcelamento, preço muito em conta considerando todo o tipo de material de informação que é entregue, pessoal. Realmente um preço muito bom aí, inquestionavelmente considerando o aprofundamento do material, o detalhamento e toda a especificidade para o seu concurso em específico, tudo bem? No mais é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí dessa aula, querem saber mais do Discursiva na Prática, entrem no site lá, vai ter o curso específico para o TSA unificado, mas também outros cursos aí que nós temos aí lançando, tudo bem? Curso para o TRF 2 e 3, curso aí para Tribunais de Contas, curso para o Concurso Nacional Unificado. Então tem vários cursos lá disponíveis que os professores do Discursiva na Prática, como eu, estão aqui dispostos a ajudar você, tudo bem? No mais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa análise aí, dessa questão comentada. E é isso aí, pessoal. Então fiquem com Deus e até mais.